Então, pessoal, hoje vamos ver os circuitos elétricos e como calcular a tensão e a corrente em cada resistor. Então vamos começar pelo circuito em série. Então, para calcular a tensão e a corrente em cada resistor, nós vamos usar esta equação aqui. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Porque eu escrevi aqui nesse triângulo. Aí fica fácil para identificar. Se eu quero saber a tensão, eu multiplico a resistência pela corrente. Se eu quiser saber a resistência, eu divido a tensão pela corrente. Se eu quiser saber a corrente, eu pego a tensão e divido pela resistência. Então fica mais fácil para identificar. Vamos começar por aqui, essa parte aqui, circuito em série. Então eu coloquei aqui 3 resistores em série, né? Lembrando que eles estão associados, né, ligados um com o outro somente por um ponto, então eles estão em série. É somente um circuito em série. Aqui nós vamos levar em consideração a fonte de alimentação, então foi colocado aqui uma fonte de 10 volts, e os 3 valores das resistências. O que tem que começar? Qual é o primeiro passo para ser analisado no circuito em série? Então, em série, tem duas características que tem que gravar, tanto em série quanto em paralelo. Eu coloquei aqui do ladinho. A corrente no circuito, a corrente elétrica, em série vai ser igual em cada componente. Se eu pegar um multímetro, tá? Vou simular um multímetro com os canetões. Eu vou abrir aqui o circuito e colocar o meu multímetro para medir a corrente. Em qualquer ponto desse circuito, eu vou medir a mesma corrente. E a tensão, ela se divide em cada componente. Então, se eu pegar esses 10 volts aqui, uma parte vai ficar no R1, uma parte no R2 e uma parte no R3. Então, são duas características que é importante lembrar para analisar os circuitos. Primeira coisa, tem que calcular, então, a resistência total. Tá? Sempre no circuito em série é necessário calcular a resistência total. No caso aqui, é só somar, né? Os 3 resistores, vai dar os 47 ohms. Então, nós vamos para o próximo passo, calcular a corrente total. A corrente total nesse circuito. A corrente total é o que? A tensão total, a tensão da fonte, que são os 10 volts, dividido pela resistência total. Então, 10 volts dividido por 47, nós vamos chegar a 0,2127 e aí vai. Tem vários números. Aqui é um detalhe bem importante na corrente elétrica. A corrente elétrica geralmente pode dar, dependendo da fonte de alimentação, dependendo dos valores dos resistores, mas geralmente dão valores pequenos, né? Valores muito baixos. Então é importante fazer um arredondamento com no mínimo 3 casas decimais, quando a primeira casa decimal for um número considerável, acima de 0. Né? Muitas vezes pode ocorrer a corrente ser 0,0004. Então aí tem que usar mais casas decimais, né? Se for o caso. Então aqui nós arredondamos para 0,213. Aí tem que lembrar lá da matemática básica, né? Na parte de arredondamento, nós vamos usar 3 casas decimais. Analisa qual é o valor da 4ª casa decimal. É um valor significativo, acima de 5. Então acrescenta 1 na casa anterior. Como era 12, né? 212 vem para 213. Certo? Também pode ser escrito, e aí a gente vai trabalhar os múltiplos e submúltiplos, só para a questão de leitura, escrever em miliampere, 213 miliampere, né? Dividindo, né? Multiplicando 0,213 vezes 1000. Mas nos cálculos, né? Agora nós vamos usar para calcular a tensão, tem que ser utilizado o valor em ampere. Então sempre aqui, utilizando esta equação, a tensão sempre vai ser em volt, a resistência em ohm e a corrente em ampere. Não posso deixar, por exemplo, a tensão em kilovolt, a resistência em ohm e a corrente em miliampere.
ou a tensão em volt, resistência em kilo-ohm ou corrente em miliampere. Não, tem que estar na mesma casa, na mesma unidade de medida. Então, volt, ohm e ampere, o mesmo múltiplo e submúltiplo, né? Não pode uma estar em quilo e a outra na unidade e a outra em mil. Não, tem que estar na mesma unidade de medida, no mesmo múltiplo, desculpa. Então aqui, calculada a resistência total, calculada a corrente total, já escrevi aqui, ó, que, né, no circuito em série, ela é igual em todos os componentes. Então a corrente total vai ser igual a corrente do R1 igual à corrente total, a corrente do R2 é igual, a corrente do R3 é igual. Então todos eles vai ser 213 mA. E aí nós vamos ter que calcular a tensão em cada componente. Tudo depende do que cada questão, né, cada exercício vai ser solicitado. Então se for solicitado para calcular tensão e corrente em cada componente, é necessário escrever, né, essa descrição, que a corrente é todas em série, é tudo igual, e aí aqui calcular a tensão. Então a tensão nós calculamos pela resistência vezes a corrente. Então 20 ohms vezes 0,213, 15 ohms vezes 0,213 e 12 vezes 0,213. Então a tensão que é dissipada em cima do resistor R1 é de 4,26 volts. No R2, 3,195 volts. E no R3, 2,556 volts. Outra análise que pode ser realizada, pode ser feita, como nós tínhamos 10 volts na tensão total e ela dissipou um pouco de tensão em cada componente, se eu somar essas três tensões, eu tenho que ter os 10 volts iniciais. Percebam que aqui eu somei e deu 10,011. Por quê? Por causa deste arredondamento. Então, se não arredondar bem próximo, bem certinho e não usar várias casas, no mínimo 3 casas decimais, essa variação aqui vai ser maior. Se fosse, tivesse um zero aqui no meio, né, 0,0213, é importante utilizar um pouco mais de casas decimais, principalmente na corrente, para não dar um valor muito diferente aqui na tensão total. Então o circuito em série é esta análise que a gente tem que ser feita, que devemos fazer. Vamos para o circuito em paralelo. Então aqui em paralelo nós vamos ter o quê? Os 3 resistores, aqui eu utilizei os mesmos valores de resistores, os mesmos valores da fonte de alimentação, só para a gente analisar. Em paralelo, né, vamos ter os 3 resistores. Preciso calcular a resistência total? Dependendo, não é necessário. Se eu quero saber qual é a tensão em cada componente e qual é a corrente em cada componente, somente isso, eu posso calcular sem calcular a resistência total. Porque 2 detalhezinhos, assim como nós tínhamos aqui no circuito em série, nós vamos ter no circuito em paralelo. Os 2 detalhes são o quê? O comportamento da tensão e o comportamento da corrente. Então, em paralelo, a tensão ela vai ser igual em todos os componentes. Então, se eu pegar um multímetro e medir em cada ponto aqui do meu circuito, eu vou ter 10 volts, nesse caso. E a corrente, nós vamos ter aqui a corrente total, né, saindo da fonte, e ela vai se dividir. Aqui vai descer a corrente do L1 e vai seguir nesse condutor aqui, né, a corrente do L2 mais a corrente do L3. Chega nessa ligação aqui, vai descer a corrente do L2, né, vai passar a corrente do L2 para cá, e vai seguir somente a corrente do L3. Na junção, as correntes se somam e aqui no final, próximo à fonte, nós vamos ter a corrente total. Então, se a tensão é igual, nós podemos escrever direto. Tensão total é igual à tensão do R1, que é igual à tensão do R2, que é igual à tensão do R3. Já a corrente não, a corrente nós vamos calcular. Então, a corrente é o quê? É a tensão dividido pela resistência. Qual é a tensão? 10 volts. 10. Qual é a resistência? É a resistência de cada componente. R1, 20 ohms, por isso boto 20 ohms aqui.
R2, 15 ohms. E R3, 12 ohms. Faz a divisão. No L1, a corrente do L1 é 0,5 ampere. No L2, 0,667. E no L3, 0,833. Para fazer a prova, quero ver se está realmente correto. Posso fazer, né? Não é obrigatório, mas pode fazer. Calcula a resistência total. Chegamos a 5 ohms. E aí aplicamos aqui na equação, né? A corrente agora total no circuito em paralelo é a soma então das correntes, das três correntes. Somando as três correntes, cheguei a 2 ampere. Ou dividindo a tensão total pela resistência total, você chega aos mesmos 2 ampere. Certo? Então, duas coisas que tem que sempre cuidar. Em série, a corrente vai ser igual, a tensão se divide. Em paralelo, a tensão é igual, a corrente se divide.